18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. 6 horas em ponto em Manaus. Boa noite pra você na sintonia certa. Boa noite pra você no melhor Mix do Brasil. Dando sequência na melhor programação de Manaus. Estamos iniciando mais uma edição do programa 18 horas. Hoje, 14 de setembro de 2021 é o ano e hoje é terça-feira. Karime Leão, tudo bem? Tudo certo? Tudo bacana? Tudo bacana. Vamos Riba. nós, tudo em riba. Vamos Bora. juntos aqui até às 7 da noite no programa 18 horas. Já começo agradecendo a sua companhia. Boa. Você sintonizado aqui em 100,7. 18 horas. Karime, hoje, 13 de setembro, olha só que curiosidade bacana. Preferência nacional, Karime Leão. Hoje é o dia da cachaça, Karime. A bebida Maravilha. genuinamente brasileira ganhou aí uma data comemorativa por causa da sua importância cultural e também importância histórica, né? Já há muito tempo, inclusive se mistura até com o próprio desenvolvimento do Brasil, Karime. Com a não é história isso? do Brasil, É. exatamente. O motivo é o seguinte, gente, nesta mesma data, dia 13 de setembro, em 1661, houve o episódio conhecido como a Revolta da Cachaça, Olha que aí. foi um levante popular contra a colônia portuguesa que levou à legalização da bebida. Isso porque até então a cachaça era proibida de ser comercializada aqui no Brasil. Pode uma coisa dessa? Pensou? Pois é. Daí em 2009, já agora, durante a feira Certo. Expo Cachaça em Belo Horizonte, o Instituto Brasileiro da Cachaça decidiu oficializar a data como o Dia Nacional dela, cachaça. da mardita, da cachaça. Marvada. Hoje, então é hoje, 13 de setembro. Exato. Sem dúvida, Karime, é um dos símbolos aí mais importantes, né, da gastronomia brasileira. Todo mundo conhece, inclusive a cachaça é importada, né, para todo mundo. Ela é exportada, né, para o mundo. Sim, eu já vi Tem algumas... cachaça nível exportação, exportação. É exatamente. Uma delas eu vi lá em Roma, Olha Nega aí. Fulô, que é produzida Nega no Fulô. interior do estado do Rio. Exato. E Minas, né? Minas concentra Por ali, aí também. exato. É bacana. A teoria mais certa aí de seu segmento diz que os portugueses improvisaram uma bebida destilada a partir de derivados do caldo de cana-de-açúcar, na época da cana-de-açúcar, né? Que ficava parecido aí com a bagaceira, destilado de casca de uva. Ali Adoro trocaram, bagaceira né? também, é bem gostoso. Bagaceira, a casca da uva para a cana aí virou a cachaça, hoje dia 13 de setembro. Karime, boa noite. 18 horas. Bom, vamos aos destaques de hoje do programa 18 horas. O Ministério Público do Amazonas apresentou denúncia na Justiça em que aponta que a Secretaria de Inteligência do governo Wilson Lima foi transformada em sede para extorsões. O Ministério Público denuncia pagamentos irregulares feitos pelo governo do Amazonas e pede auditoria extraordinária na saúde do estado. A produção de motocicletas ultrapassou 123 mil unidades em agosto. O desempenho representa o segundo melhor resultado do ano. Essas e outras notícias, os principais destaques do dia, você confere a partir de agora, juntos com você até às 7 da noite, aqui no Melhor Mix do Brasil, para mais uma edição do programa 18 horas. 18 horas. E no momento em que Manaus vive um novo pico de violência com execuções de pessoas em velórios e até em transmissões de lives nas redes sociais, o Ministério Público do Amazonas apresentou denúncia na Justiça em que aponta que a Secretaria de Inteligência do governo Wilson Lima foi transformada em sede para extorsões, Karime. Exatamente, Carlão. Para quem não lembra, esse caso foi denunciado pelo Ministério Público e levou para a prisão do então secretário de Inteligência do Estado, Samir Freire. Ele foi preso pela Polícia Federal por roubar cerca de 60 quilos de ouro de garimpeiros. E a novidade agora é que toda a ação de extorsão foi gravada pelas câmeras de segurança e as imagens foram divulgadas pela TV Amazonas. E além do então secretário do governo Wilson Lima, são denunciados outros membros da cúpula da Secretaria de Inteligência por crime de extorsão, roubo e associação criminosa em processo que investiga também a extração ilegal de ouro. Vamos conferir mais detalhes agora na reportagem de Hector Silva. O Ministério Público do Amazonas fez uma denúncia à Justiça em que aponta que a Secretaria de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas foi sede para extorsões em casos de desvio de cargas irregulares de ouro em Manaus. As ações de policiais ao abordarem o empresário foram captadas em imagens de câmera de segurança e exibidas na TV Amazonas em uma reportagem.
De acordo com o MP, o secretário adjunto de inteligência Samir Freire e um grupo de policiais pediram dinheiro do empresário Wagner Flecha, ameaçando-o com flagrante forjado. O empresário chegou a denunciar o caso para a polícia e depois voltou atrás com o seu depoimento, o que indica que houve um acordo entre ele e os policiais. O nosso entendimento é que, ao retornar à SEAI, ele dá demonstrações claras de que houve esse ajuste e que, portanto, ali havia necessidade, inclusive, de manter esse acordo justamente sob as sombras. O Ministério Público Federal investiga também a origem do ouro comercializado por Flecha e outros empresários, alvos de pedido de propina. As investigações apontam que o ouro é ilegal. Fosse ele legal ou tivesse uma origem legal, certamente não seriam alvo desse tipo de ação criminosa por parte de agentes públicos. Então a gente tem certeza, convicção que a maior parte desse ouro é ilegal. Temos informações que parte dele tem entrado no território brasileiro oriundo da Venezuela e boa parte deles fruto de extrações ilegais em áreas de garimpo que nós já detectamos e já temos ações em cima delas no próprio estado do Amazonas. Sobre a reportagem da TV Amazonas, a defesa de Samir Freire diz que aguarda ser citada formalmente na denúncia feita pelo Ministério Público. Disse que o processo está em segredo de justiça e que oportunamente irá se manifestar nos autos. Não conseguimos entrar em contato com a defesa do empresário Wagner Flecha. A Secretaria de Segurança Pública, em nota, informou que os alvos da operação foram afastados imediatamente da função e que estão respondendo um processo administrativo disciplinar. Hector Silva, para o 18 horas. Mas a que ponto que chegamos, né? Uma estrutura da Secretaria de Segurança sendo usada pelas autoridades, pelas próprias autoridades para práticas de crimes. É tudo muito surreal, mas que na verdade é um retrato do governo Wilson Lima, que teve 4 secretários presos pela Polícia Federal acusados de práticas criminosas. O próprio governador Wilson Lima foi alvo das 2 buscas e apreensões nas operações sangrias da Polícia Federal. Se o chefe comete irregularidades, é claro que os subordinados se acham no direito de fazer o mesmo, ou seja, usar a estrutura do Estado para roubar, praticar crimes. Enquanto as autoridades se locupletam, a população está abandonada, exposta à violência cada vez mais crescente e sem limites, hein? Isso é que é preocupante. São execuções, latrocínios, assaltos à luz do dia, no centro, nos bairros, nas centrais, de modo geral, principalmente na periferia. A polícia apenas assiste a tudo sem reagir e se limita a dizer que se trata de guerra entre facções e que nada pode fazer. Bom, e quando se trata de um governo fraco, que está mergulhado em denúncias de corrupção, que reduz os investimentos na segurança, as organizações criminosas tomam conta e passam a dar as cartas sim. Isso infelizmente, é o que está acontecendo aqui no estado. Mix. Bom, e como irregularidades é o que não falta no governo de Wilson Lima, o Ministério Público denuncia pagamentos irregulares feitos pelo governo do estado e pede auditoria extraordinária na saúde do Amazonas. A representação lembra que a CPI da Saúde da Assembleia Legislativa do Estado levantou suspeitas de fraudes e que, pela repetição de nomes, é de se considerar direcionamento e favoritismo em favor de empresas e grupos. Vamos entender melhor essa denúncia agora na reportagem de Odiné Araújo. O procurador de contas, Rui Marcelo Alencar de Mendonça, denunciou ao Tribunal de Contas do Amazonas que a Secretaria de Saúde do Estado continua fazendo pagamentos em regime indenizatório sem o devido processo e cobertura de contrato. O procurador também pediu a instauração de uma auditoria extraordinária para eliminar supostos abusos cometidos pelo governo do Amazonas por receio de grave lesão aos cofres públicos. É um problema que não é de hoje. Nós reconhecemos alguns esforços, a constituição de um grupo, mas remanesce um quantitativo muito elevado ainda de vínculos informais, em detrimento do que preconiza o regime jurídico administrativo aplicável. Daí porque a nossa sugestão ao Tribunal de Contas, por intermédio da eminente conselheira relatora das contas da Suzan, SES, é de auditoria extraordinária, para tentarmos equacionar essa questão e demandar a resolução o mais breve possível.
Na representação, o procurador pede que a auditoria extraordinária em caráter cautelar possa trabalhar nas provas para produzir o diagnóstico da situação, distinguindo casos de má-fé e motivos de demora injustificada no planejamento de licitações e contratos administrativos do governo. No parecer, o procurador reforça que o Ministério Público de Contas e o TCE vêm acompanhando e combatendo a prática disseminada na gestão estadual de satisfazer suas necessidades de tomar serviços terceirizados e aquisições mediante negócios verbais pela via da informalidade e pagamento posterior mediante indenização e reconhecimento de dívida. O procurador lembrou que a CPI da Saúde da Assembleia Legislativa do Amazonas pontuou em seu relatório suspeitas de fraudes e que, pela repetição de nomes, é de se considerar a suspeita de direcionamento e favoritismo de certas empresas e grupos. O deputado estadual Serafim Corrêa, integrante da CPI da Saúde, reforça que no dia 3 de junho do ano passado, em inspeção na antiga Suzan, foi comprovado que desde a inauguração do Hospital de Campanha Newton Lins, em 18 de abril de 2020, todos os serviços prestados na unidade não tinham contrato formal. Segundo Serafim Corrêa, nos últimos anos o Estado gastou em torno de 5 bilhões de reais em pagamentos indenizatórios. É muito correto que o procurador Rui Marcelo queira saber agora o porquê da continuidade dessa prática, que é uma prática, a meu ver, completamente errada. E o Tribunal de Contas nunca viu nada de errado? Onde é que anda o Ministério Público do Estado do Amazonas sobre isso? Nós encaminhamos o relatório, até hoje não se tem nenhuma notícia de qualquer atitude. Então entendo que isso é algo muito grave e louvo a iniciativa do procurador Rui Marcelo. O 18 Horas tentou ouvir a Secretaria de Saúde do Estado sobre a decisão do Ministério Público de Contas, mas até o fechamento da reportagem, eles não enviaram resposta. Odinei Araújo para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Agora em Manaus, 6 horas e 12 minutos. Vamos direto para Brasília conversar com o correspondente do programa 18 Horas, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Carlos Eduardo, boa noite. Hoje teve depoimento importante na CPI do Senado, mas teve também anúncio, muito infeliz sobre a gasolina. Isso porque o preço médio da gasolina subiu pela 6ª semana nos postos do país, um aumento aí de 0,86%. Daí o presidente da Petrobras, em fala, em anúncio feito, ele disse que o responsável, o grande vilão do alto preço da gasolina é o ICMS. Exatamente isso. Boa noite, Carlos Eduardo. Boa noite, Karine. Boa noite, Carlão. Boa noite a todos. É exatamente isso. Hoje a Câmara dos Deputados chamou o presidente da Petrobras, o general de Exército Joaquim Silva e Luna, para esclarecer sobre, entre outras coisas, o preço dos combustíveis que estão sendo praticados no mercado. Em todo o Brasil, o preço da gasolina está variando entre R$ 6 e R$ 8. Ele também foi chamado para falar sobre o preço do gás de cozinha e sobre o gás natural que abastece as usinas termoelétricas e que vão ajudar vários estados na distribuição de energia elétrica por causa da crise hídrica. O general Luna repetiu o discurso do presidente Jair Bolsonaro, dizendo que a culpa do preço elevado da gasolina é o ICMS, que é o imposto dos estados. Ele disse que a gasolina sai da refinaria ao preço de R$ 2. Aí entram vários impostos federais e estaduais. E o imposto que mais pesa e que, segundo ele, justifica o aumento elevado do preço é o ICMS. Vamos ouvir o momento que ele dá essa informação aos parlamentares durante a Comissão Geral na Câmara dos Deputados. Vamos ouvir. Desses impostos aqui, eles estão na cadeia, o que afeta, porque ele acaba impactando todos os outros, a partir de todos os outros, é exatamente o ICMS. Aliás, qualquer termo dessa equação que seja modificada, modifica a equação inteira. Necessariamente, quando há uma flutuação nos preços, não significa que a Petrobras teve alteração no preço do seu combustível. É um efeito que acontece em cascata e gera alguma volatilidade no preço do combustível. Aí a gente conferiu a fala do general Joaquim Silva e Luna, que é presidente da Petrobras, justificando, explicando por que a gasolina aqui no Brasil é tão cara. Carlos Eduardo.
Karime, a fala do presidente da Petrobras tira a empresa da reta e joga mais uma vez os governadores contra a parede. Afinal, o ICMS é uma das principais fontes de arrecadação. E o posicionamento do general Luna reacendeu a discussão sobre um projeto de lei complementar do Poder Executivo que unifica em todo o país as alíquotas de ICMS incidentes sobre combustíveis. Isso inclui gasolina, diesel, biodiesel, etanol e gás natural e de cozinha, além de outros derivados de petróleo. Esse projeto está tramitando na Câmara com requerimento de urgência aprovado para ser discutido no plenário, ou seja, isso depende apenas da decisão do presidente da Câmara, Arthur Lira, de colocar isso em pauta no plenário da Câmara. Eu falei com o deputado José Ricardo, do PT do Amazonas. Ele discorda das declarações do presidente da Petrobras. Vamos ouvir. A questão do aumento dos preços de combustíveis nada tem a ver com a alíquota do imposto estadual, do ICMS. Na verdade, quem está aumentando quase toda semana, a questão do custo é a própria Petrobras. E não que tenha aumentado as despesas, o custo da produção, mas é porque eles estão praticando o preço do petróleo a nível internacional em dólar. Enquanto não mudar essa política, vai aumentar constantemente. Não vai resolver nada. Na verdade, o que está acontecendo é que se está aumentando os lucros da Petrobras. Como aumentou os sócios privados, então eles têm interesse de ter taxa de lucro cada vez mais elevada. E com isso aumenta o preço dos combustíveis e é a população que está pagando esse preço. Isso está inviabilizando muitos negócios, as famílias estão sem dinheiro com a baixa renda agora, com aumento do desemprego, não tem recurso nem para comprar o gás de cozinha. Então é uma situação alarmante. Essa política vai matar muita gente do Brasil. Não tem nada a ver com o imposto estadual. Mesmo que reduza até o imposto federal e as contribuições, também não vai baixar o preço dos combustíveis. É a política totalmente errada do governo federal que está fazendo isso acontecer. Aí agora a gente escutou a fala do deputado federal José Ricardo rebatendo, o anúncio, a explicação feita pelo presidente da Petrobras, jogando para o ICMS, como responsável do alto custo dos combustíveis aqui no Brasil. Carlos Eduardo. Na verdade, foi um discurso político do presidente da Petrobras, E sobre o preço do gás de cozinha, o general Luna disse que não há imposto federal sobre o preço. O que incide são impostos estaduais e tributação na revenda. Hoje o gás de cozinha está chegando na marca de R$120. Agora, Karime, mudando de assunto, hoje teve reunião da CPI e quem prestou depoimento foi o empresário e advogado Marcos Tolentino. Ele que tem diversos negócios, dono de emissora de televisão, é apontado como sócio oculto da Fibbank, uma empresa que serviu de fiadora no contrato superfaturado entre o Ministério da Saúde e a Precisa Medicamentos para a compra de 20 milhões de vacinas indianas Covaxin. Ele teria dado R$80 milhões como garantia para assegurar esse contrato, que acabou sendo suspenso após a denúncia chegar ao conhecimento da CPI. As investigações apontam que ele tem ligações com o líder do governo na Câmara, o deputado Ricardo Barros, apontado diversas vezes como articulador do esquema de corrupção envolvendo a compra de vacinas. Claro que Marcos Tolentino negou todas as acusações feitas pela CPI e usou o direito dele de ficar em silêncio, conforme foi concedido pelo Supremo Tribunal Federal, mas admitiu que é amigo do deputado Ricardo Barros. A CPI vai requisitar à Procuradoria-Geral da República e ao Tribunal de Contas da União que determine em caráter de urgência uma investigação sobre todos os contratos com o governo federal em que a Fibbank figura como instituição garantidora. Agora, Karime, ontem falamos aqui que a CPI vai encerrar no dia 29 desse mês por ordem do presidente, o senador Omar Aziz. Mas tem senadores já pedindo para que a CPI continue. Um deles é o senador Alessandro Vieira, do Espírito Santo. Ele disse que a CPI ainda tem outros escândalos a investigar e enfrentar as dificuldades que vem recebendo de não receber os documentos do governo federal, do Tribunal de Contas, do Ministério Público Federal. Ainda há muito o que fazer, nas palavras do senador Alessandro Vieira. Vamos ouvir o que ele disse. Essa CPI tem muita coisa para fazer. Eu sei que o relator tem objetivos claros com relação a prazo, mas faço 2 alertas. Primeiro, estamos com dificuldade de acesso aos documentos.
Hoje nem os senadores conseguiram acessar os documentos. Nós temos várias figuras que precisam ser ouvidas nessa CPI. Nós temos um escândalo que bate a porta, que é o escândalo da Prevent Senior. Escândalo de um nível e de um absurdo inacreditável. Inacreditável. E com participação e acompanhamento direto do gabinete do presidente da República. A CPI não pode se omitir. Nosso prazo real vai até início de novembro. Acho justo e concordo com antecipações, mas não antecipações que acabem cerceando o trabalho de todos. Obrigado. Tá, então agora a gente acompanhou a fala do senador Alessandro Vieira, da CPI da Covid no Senado Federal, pedindo para que os trabalhos terminem só em novembro, porque tem muita coisa ainda a ser investigado. Carlos Eduardo, é possível? É uma novela, né, Karime? Vamos acompanhar os capítulos. Sempre vai ter coisas novas, né? Sempre tem coisas novas. Chegar em novembro vai ter mais. À medida que se o presidente Omar Aziz disser que vai encerrar, vem outro escândalo. E tem esse escândalo da Prevent Senior aí que ele falou, que é coisa nova chegando por aí. Então vamos aguardar. É possível que essa investigação prossiga, mas a gente tem que entender que a CPI, os membros têm os seus interesses políticos. Volto com vocês, Karime e Carlão. Claro, muitíssimo obrigada, Carlos Eduardo. Boa noite e bom trabalho. Até mais, gente. Até amanhã. Boa noite, 6 horas e 21 minutos. Você está no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha, a CPI da Amazonas Energia ainda está indefinida por causa de decisão da Justiça do Amazonas em favor da empresa. Deputados da oposição cobram investigação da Assembleia Legislativa, que deve incluir também o decreto do governo do estado que alterou a cobrança do ICMS, que acabou encarecendo a conta de luz e aumentou a arrecadação do estado. Esse decreto, inclusive, foi julgado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Vamos entender melhor essa história agora na reportagem de Odiné Araújo. Os deputados estaduais da oposição Dermilson Chagas e Wilker Barreto cobraram hoje da Casa Legislativa, mais uma vez, que a CPI da Amazonas Energia investigue os efeitos do Decreto 40.628, de 2 de maio de 2019, no bolso do consumidor. O decreto governamental trata da substituição tributária da cobrança do ICMS sobre energia elétrica sem autorização da Assembleia Legislativa do Amazonas. O decreto foi considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em agosto desse ano. De acordo com o deputado Dermilson Chagas, sem partido, a CPI precisa apurar, caso a Justiça autorize novamente o andamento da comissão, além dos apagões em Manaus e no interior do estado, os efeitos do decreto do governador Wilson Lima para saber se atingiu ou não o bolso do consumidor e qual foi o objetivo do governo com essa mudança. Então esse custo é que nós queremos se afetou ou não a população, que investigue esse ato do governo, porque a arrecadação dele saiu de R$280 mil no mês para 12 milhões à custa do contribuinte. Então o governo fez essa manobra, cobrando da população nessa mudança do imposto de forma indevida. Então, o que nós queremos é que investigue na CPI os efeitos que ocasionaram para a população. Está aí na conta de energia de cada um. O autor da proposta da CPI, deputado Sinésio Campos, também falou sobre a CPI da Amazonas Energia. Ele disse que quando a empresa ganhou a concessão para distribuir energia no Amazonas, ela assumiu compromissos com a população que não estão sendo cumpridos. Uma comissão parlamentar de inquérito é o extremo quando o parlamento chega, quando não encontra mais outro mecanismo. Então a casa aqui, de forma colegiada, quando acolheu nosso pedido de CPI, é por conta que nós representamos o clamor da sociedade. Então não existe nenhum outro objetivo que não seja apurar as irregularidades e que as pessoas que sofreram danos, que sofreram prejuízos diante dos desmandos, do desserviço da Amazonas Energia, que possa ser recuperados ou ressarcidos.
Em seu discurso, o presidente da CPI, no entanto, em nenhum momento falou em fiscalizar os efeitos do decreto do governador Wilson Lima no bolso do consumidor. A CPI da Amazonas Energia aguarda a decisão do Pleno do Tribunal de Justiça do Amazonas para começar a investigar a atuação da empresa no estado. Odinaia Araújo para o 18 horas. Mix. E ainda hoje aqui no 18 horas, especialistas apontam que o Brasil foi polo de mutações do novo coronavírus no mundo. É o nosso assunto em instantes, logo depois da playlist. 18 horas. Agora nós vamos conferir a previsão do tempo para esta noite de terça-feira e madrugada de quarta-feira. Tempo e temperatura com Karime Leão. Previsão do tempo. A previsão é de pancadas de chuva, viu, gente? Durante a noite e a madrugada, segundo informações do Climatempo, a mínima prevista é de 24 graus, a máxima não deve passar dos 33 graus. As chances de chuva são de 67% e a umidade relativa do ar fica entre 33% e 65%. 6h31. 18 horas. Olha, e o Rio Negro, hein, baixou mais 13 centímetros de ontem para hoje. Agora apresenta a cota de 25 metros e 29 centímetros. Desde 16 de junho, quando atingiu a marca recorde de 30 metros e 2 centímetros, o Rio Negro já baixou 4 metros e 73 centímetros, Karime. Pois é, Carlão. No Amazonas, o processo de vazante dos rios fez com que 9 municípios entrassem em situação de alerta. Em alguns pontos, há previsão de estiagem severa. Isso pode levar a impactos, sobretudo nas áreas que compreendem as calhas do Alto e Médio Juruá, Alto Purus e Alto Solimões. Tudo indica, Karime, que teremos esse ano uma seca severa com possibilidade de vários municípios ficarem isolados. 18 horas. Detran Amazonas apresentou o balanço do número de acidentes de trânsito nos primeiros 8 meses do ano. Segundo o órgão, o número de acidentes diminuiu, mas o número de vítimas fatais aumentou aqui na capital. Pois é, Carlão, esses números preocupam, porque foi registrado um aumento significativo de quase 20% em comparação ao mesmo período do ano passado. O repórter Hector Silva traz mais detalhes sobre esse levantamento para a gente. Vamos acompanhar. O trânsito na cidade de Manaus está cada vez mais perigoso e os números mostram isso. Nos primeiros 8 meses do ano, foram registrados 8.566 acidentes de trânsito em Manaus, uma redução de 1,13% em comparação ao mesmo período do ano passado, onde foram registrados 8.664 acidentes. Esta é uma diminuição significativa, porém, em relação aos dados de vítimas fatais, houve um aumento de 19,6% neste ano. Em 2021, ocorreram 162 mortes em acidentes de trânsito de janeiro a agosto, contra 136 no mesmo período em 2020. Os dados acendem um alerta às autoridades de trânsito. De acordo com o diretor-presidente do Detran AM, Rodrigo de Sá, as fiscalizações já começaram a ser intensificadas na capital. A gente vai trabalhar com inteligência, trabalhar com os dados estatísticos que nós temos, das principais vias e onde ocorrem os principais acidentes, mas que o grande objetivo é promover segurança no trânsito e evitar que essas operações aconteçam. Ainda segundo o levantamento, a maioria das mortes em 2021 foi por atropelamento, com 73 ocorrências. Em segundo lugar, estão as colisões de carros e motos, totalizando até o fim de agosto 39 casos. A quantidade de vítimas lesionadas nos primeiros 8 meses do ano também aumentou. De 2020 para 2021, foram 2.770 no ano passado e 3.018 neste ano, um aumento de 8,95%. Com o aumento no número de acidentados, o vice-presidente do IMMU apela para que os condutores de veículos tenham mais cautela no trânsito. Pedimos sempre para que o condutor esteja atento, não só para o que a sinalização fala, mas para quem tem a noção de que o carro é um instrumento que pode ceifar vidas. Hector Silva para o 18 horas. Mix. E o prefeito Davi Almeida anunciou que até dezembro a Guarda Municipal vai estar armada e que, como parte de fortalecimento do efetivo, a prefeitura fará concurso público para a futura Secretaria Municipal de Defesa Civil. Karime, comandada pelo delegado da Polícia Federal, Sérgio Fontes, a estrutura da Defesa Social terá, segundo o prefeito, viaturas modernas equipadas, corregedoria e quartel, e contará ainda com auxílio de policiais militares. 18 horas.
Estudos revelam que o Brasil, Karime, foi polo de mutação do novo coronavírus do mundo e, com isso, causou o surgimento da variante P1 chamada de Gama. A P1 foi identificada em Manaus e é mais contagiosa e se espalhou rapidamente pelo Brasil. O biólogo Lucas Ferrante, que faz parte de um dos estudos, afirma que a variante P1 surgiu a partir do retorno das aulas presenciais, onde a maior transmissão viral gerou a variante através de mutações. A Gama ou P1 acabou sendo responsável por 2/3 das mortes no país. E para o pesquisador Lucas Ferrante, os governos federal e estadual são os responsáveis por essa tragédia. A repórter Júlia Gomes traz mais detalhes sobre esse assunto. De acordo com um estudo produzido por cientistas brasileiros, a falta de medidas efetivas para controlar a disseminação do SARS-CoV-2 levou o Brasil a ser, juntamente com a África do Sul, o principal polo de mutações do novo coronavírus no mundo. As informações são do portal UOL. Um artigo científico avaliou as distribuições das mutações nas 5 regiões brasileiras entre março de 2020 e junho de 2021 e as comparou com o restante do mundo. No Brasil, uma nova linhagem de mutação foi achada a cada 278 amostras. Na Europa, por exemplo, esse número foi de 1 a cada 1.046 amostras. Ao todo, os tipos de SARS-CoV-2 brasileiros foram classificados em 9 diferentes agrupamentos. No histórico do Brasil, algumas das mutações viraram linhagens e até variantes, que carregam mudanças mais acentuadas que as linhagens. No início, as linhagens B1 dominaram o cenário. Depois, foi a vez da P2, que também conseguiu, no final do ano passado, ser responsável por muitas das infecções de Covid, e a partir de janeiro, o cenário mudou e a P1, ou Gama, virou dominante absoluta, sendo responsável por 100% dos casos em muitos estados do país durante a segunda onda da doença. Essa variante, isolada primeiramente aqui no Amazonas, carrega um número maior de mutações, que fizeram o coronavírus ser mais transmissível. O biólogo Lucas Ferrante, doutorando do INPA, o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, produziu um estudo nessa mesma abordagem, como Manaus sendo o epicentro de Covid no Brasil e o quanto a população já foi exposta e está vulnerável ao SARS-CoV-2, inclusive apresentando a causa do surgimento da variante P1. O nosso artigo, que acaba de ser publicado no Journal of Racial and Ethnic Health Disparities, mostra que a variante P1, que surgiu aqui em Manaus, ou variante Gama, surgiu em decorrência do retorno das aulas presenciais. Houve uma negligência, inclusive do judiciário, que permitiu essa ação inconsequente, onde a maior transmissão viral gerou a variante P1 através das mutações que se acumularam. Nós confirmamos que essa foi a causa e descartamos completamente que eleições ou festas de final de ano contribuíram para o surgimento da P1. De fato, o que gerou a P1 foi o retorno das aulas presenciais. Segundo o pesquisador, é importante destacar que as eleições do ano passado e também as festas de fim de ano contribuíram para a onda que se gerou. De fato, a segunda onda já estava em andamento e ela não foi gerada pela variante P1. Muito pelo contrário, a segunda onda foi iniciada pelo retorno das aulas presenciais. Essa maior transmissão viral deu origem à variante Gama ou P1. Para o biólogo, é extremamente importante que não se repita o mesmo para o restante do Brasil. Para o pesquisador, o retorno das aulas presenciais é uma das medidas que mais disseminam o vírus no país. Lucas Ferrante afirma ainda que o que aconteceu em Manaus, de fato, foi uma negligência e o surgimento da P1 causou 2/3 das mortes por Covid no Brasil. E o Brasil já é considerado um epicentro global da Covid-19, de acordo com um segundo estudo nosso, publicado no Journal of Public Health Policy. Nós estamos fazendo circular várias variantes e isso já está corroborado, inclusive, por um artigo que foi publicado hoje na Viruses.
Isso é muito importante porque, de fato, nossos resultados têm sido corroborados por outros grupos e a ciência não tem mais dúvida do que aconteceu em Manaus. Foi uma negligência, e uma negligência propiciada pelo governo federal e pelo governo do estado do Amazonas, que agiram junto para disseminar o coronavírus na população, para tentar alcançar a imunidade de rebanho. O que aconteceu em Manaus, de fato, é uma negligência, e o surgimento da P1 causou 2/3 das mortes por coronavírus hoje no Brasil. Essas contas, essas mortes estão na conta do presidente da República e do governador Wilson Lima. Precisamos lembrar que as estratégias foram adotadas conjuntamente. Júlia Gomes para o 18 horas. Olha, ainda sobre a pandemia, aqui em Manaus, capital, gestores do Centro Educacional de Tempo Integral Áurea Pinheiro Braga, que fica no bairro da Compensa, zona centro-oeste de Manaus, foram afastados do cargo depois que um vídeo que mostra alunos aglomerados e sem máscaras viralizar na internet. Pois é, Carlão, a Secretaria de Estado de Educação informou que instaurou um procedimento administrativo e afastou a equipe gestora da instituição. A justificativa é que as ações foram realizadas sem autorização da coordenação distrital e da própria sede da instituição. A secretaria informou também que proíbe atividades de cunho não pedagógicos e que não respeitem os protocolos de saúde. Vale lembrar que as aulas na rede pública retornaram de forma 100% presencial no dia 23 de agosto na capital e 8 de setembro no interior do estado. Até então, as aulas estavam acontecendo de forma híbrida. Pois é, no dia 23 de agosto, cerca de 230 mil alunos da rede estadual de ensino em Manaus participaram do retorno presencial, mas a volta aconteceu sem distanciamento social entre os estudantes. Mix. Olha, a empresa Águas de Manaus recorreu na justiça para aumentar a tarifa. No recurso apresentado nesta segunda-feira no Tribunal de Justiça do Amazonas, a concessionária pediu para voltar a aplicar o reajuste de 24,52% na tarifa de água e esgoto, ou, caso contrário, que possa aplicar o reajuste conforme o IPCA, que subiu 4,52%. A concessionária quer que a justiça derrube a decisão que atendeu ao pedido feito pela Prefeitura de Manaus, que suspendeu o reajuste. Você está ouvindo 18 horas. Olha, em instantes, aqui no 18 horas, a produção de motocicletas ultrapassou 123 mil unidades em agosto. O desempenho representa o segundo melhor resultado do ano. É o nosso assunto em instantes daqui a pouco, logo depois da playlist do 18 horas. 18 horas. Vamos conferir, a previsão do tempo para amanhã. Amanhã é quarta-feira, tempo e temperatura com Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Clima Tempo, a previsão para amanhã é de sol e aumento de nuvens de manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima prevista é de 24 graus, a máxima não deve passar dos 32 graus. As chances de chuva são de 67% e a umidade relativa do ar fica entre 39% e 76%. Para 6 horas e 46 minutos. 18 horas. Economia. Bom, vamos aos indicadores econômicos desta terça-feira. O dólar voltou a registrar alta hoje, de 0,65% e fechou o dia cotado a R$ 5,25. O euro também fechou em alta de 0,63%, cotado a R$ 6,20. A moeda virtual, que é o Bitcoin, fechou em alta de mais 4,23%, cotado a R$ 245.949. O Ibovespa, o principal índice da Bolsa de Valores brasileira, encerrou a terça-feira em queda de 0,19% aos 116.180 pontos. E pesquisa do IBGE, divulgada hoje, indica crescimento no setor de serviços no Amazonas acima da média nacional. Segundo o levantamento, o volume de serviços no estado do Amazonas cresceu 2,1% na passagem de junho para julho deste ano. O resultado regional ficou acima da média nacional, que foi 1,1%. A pesquisa incluiu 27 unidades da Federação Brasileira. Resultado do setor em julho foi puxado em especial pelos serviços prestados às famílias, que acumulam ganho de 38,4% entre abril e
o mês de julho. E agora o assunto é a indústria de duas rodas, pois a produção de motocicletas ultrapassou 123 mil unidades em agosto, o que representa o segundo melhor resultado do ano. E na comparação com o mês de julho, a alta foi de 30,2%. Nós vamos conferir mais detalhes sobre esses números agora na reportagem de Júlia Gomes. Em agosto, as fabricantes de motocicletas do Polo Industrial de Manaus produziram 123.722 unidades. Esse foi o segundo melhor resultado do ano, ficando atrás apenas de março, quando saíram das linhas de montagem mais de 125.500 motocicletas. De acordo com o levantamento da Abraciclo, a Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e similares, a produção foi 30,2% maior na comparação com julho, quando fabricadas pouco mais de 95 mil motocicletas, e 25,8% maior em relação ao mesmo mês do ano passado, que foi de aproximadamente 98 mil unidades. Na avaliação do presidente da Abraciclo, Marcos Fermanian, os números comprovam a retomada do setor e o esforço dos fabricantes para atender aos consumidores, que procuram especialmente por modelos de entrada e de baixa cilindrada, muito utilizadas como instrumento de trabalho e de transporte de baixo custo. É que o aumento dos combustíveis favorece a motocicleta pelo baixo consumo. Além disso, há outros fatores que contribuem para impulsionar a demanda. Entre eles, estão a procura por um meio de transporte ágil e seguro nos deslocamentos diários dos brasileiros e o crescimento contínuo na utilização da motocicleta como instrumento de trabalho nos serviços de entrega. No acumulado do ano, foram fabricadas 787.610 motocicletas, alta de 33,8% na comparação com o mesmo período de 2020, quando foram fabricadas um pouco mais de 588 mil unidades. Segundo dados da Abraciclo, esse é o melhor resultado para os 8 primeiros meses do ano desde 2015, quando a produção totalizou 913.972 motocicletas. Ao analisar o desempenho do segmento, Marcos Fermanian afirma que o setor reage na contramão da crise econômica. Em relação à questão da falta de insumos, o presidente da Abraciclo explica que todas as associadas acompanham atentamente as dificuldades da cadeia logística, devido ao fechamento de alguns portos em decorrência dos casos da variante Delta do coronavírus. O problema pontual que ocorreu em uma das nossas associadas foi provocado pelo fechamento de portos, principalmente na China, devido ao avanço de casos da variante Delta do coronavírus. Considerando as incertezas que ainda nos cercam, os riscos não foram plenamente afastados, mas os fabricantes mantêm seus planejamentos de produção em busca dos volumes previstos e revisados recentemente, de 1.220.000 motocicletas neste ano. Júlia Gomes para o 18 horas. 18 horas. Olha, o Amazonas só tem 24,23% da população vacinada com as duas doses ou dose única da vacina contra a Covid-19. O baixo percentual preocupa autoridades sanitárias. Embora a vacinação esteja para o grupo de adolescentes a partir de 12 anos aqui em Manaus, o estado do Amazonas, a imunização está muito abaixo da média nacional, que é de 31,84%. Para tentar melhorar esse índice, o pesquisador da Fiocruz, Jéssica Orellana, defende postos volantes para chegar a mais pessoas. Vamos acompanhar mais detalhes sobre o assunto agora na reportagem de Odineia Araújo. Acho que você já percebeu que no Amazonas a turma vacina, mas os números parecem que não saem do lugar. Apesar de já estarmos vacinando até adolescentes de 12 a 17 anos, a conta não bate. E agora que chegamos a 24,23% da população com as duas doses ou a dose única da vacina contra a Covid-19. Isso significa que pouco mais de 1.034.000 amazonenses estão de fato imunizados contra a doença
doença. Os outros mais de 3.235.000 ainda estão por aí, entregues à própria sorte e alguns até levando a vida normal, como se não tivesse mais pandemia. A vacinação dos adolescentes dá uma falsa sensação de que a campanha no estado avançou muito, mas o epidemiologista e pesquisador da Fiocruz Amazônia, Gésio Orellana, lembra que os adolescentes ainda não completaram o ciclo vacinal. Para ele, a baixa adesão à segunda dose está ligada, entre outros fatores, à falta de uma campanha pontual para atrair as pessoas que já tomaram a primeira dose. Nós não fizemos um trabalho de sensibilização, de preparo, das famílias, dos adolescentes. O próprio presidente da República e dos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, que negam a vacinação, se recusam a tomar a vacina e vivem estimulando as pessoas a abandonarem o uso de máscaras, a não aderirem à vacinação. Tomada a ineficácia dos municípios de atraírem, de tentarem sensibilizar a população. A saída para atingir o máximo de pessoas na avaliação do pesquisador é levar a vacina para onde o público está, e isso inclui pontos volantes como terminais de ônibus, embarcações, fábricas, escolas, mercados e outros locais públicos. Apesar de baixo, o epidemiologista diz que o número é parcialmente favorável do ponto de vista da proteção que a vacina pode gerar frente às variantes de preocupação, já que mesmo ultrapassando 14 ou 20 dias depois da segunda dose, é possível adoecer da Covid-19. Por isso, Gésio Orellana alerta que mesmo quem já tomou as 2 doses deve manter os cuidados como se ainda não tivesse vacinado. Nesses 24% de amazonenses que estão ou com a segunda dose da vacina contra a Covid-19 ou com a dose única, é bom lembrar que essas pessoas que têm a dose única foram vacinadas com a vacina da Janssen, que é uma vacina que tem uma proteção pobre em relação à variante Delta, Nós já temos vários estudos, mostrando que, inclusive, as pessoas com dose única, mesmo com vacinas consideradas como muito boas, como a da Pfizer, ou vacinas boas como a da Oxford AstraZeneca, estão sujeitas a se infectarem e adoecerem por Covid-19. Em todo o país, a média de pessoas vacinadas com as 2 doses ou a dose única é de 31,84% da população, segundo o mapa da vacinação no Brasil. Odinei Araújo para o 18 horas. Lembrando que aqui em Manaus, o prefeito Davi Almeida anunciou a vacinação para idosos a partir dos 70 anos, a 3ª dose, ou seja, a dose reforço da vacina contra a Covid-19 a partir de amanhã. A partir de amanhã, o imunizante será aplicado em idosos em instituições de longa permanência. Na sexta-feira, agora dia 17, a população em geral de 70 anos ou mais poderá receber a 3ª dose da vacina contra a Covid-19. Foi anunciado também pela Fundação de Vigilância em Saúde que a dose de reforço vai ser a vacina da Pfizer, independente da marca que a pessoa tenha sido imunizada nas doses anteriores. E atenção, a pessoa para receber a dose reforço tem que estar com a carteirinha, tem que ter recebido as 2 doses regulares da vacina contra a Covid-19, independente da dose que o idoso recebeu. A 3ª dose, a dose de reforço, vai ser da Pfizer. 6h56. 18 horas. E agora nós vamos atualizar os números da Covid-19 aqui no Amazonas e no Brasil com Karime Leão. A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas traz o diagnóstico de 76 novos casos, totalizando 425.701 o total de diagnósticos positivos para a Covid-19. Ainda conforme o boletim, foram confirmadas 2 mortes, elevando para 13.707 o total de mortes no estado. E no Brasil, são confirmados 21 milhões de casos para a Covid-19, com 587 mil mortes. O país também
registra pelo menos 20 milhões de pessoas que se recuperaram da doença da Covid-19. Agora, às 7h01, seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Com os cofres do Estado abarrotados de dinheiro e a aproximação do ano eleitoral, o governador Wilson Lima resolveu prorrogar o auxílio de R$150 que o Estado já vinha repassando a famílias pobres. Com isso, é óbvio que ele busca se redimir dos escândalos do governo e tentar se reeleger. É um direito dele. Os R$150 que o Estado continuará a dar de auxílio é muito pouco diante do aumento do custo de vida e da dívida que a gestão tem com o povo do Amazonas. As crises na saúde e na segurança pública são profundas e podem aumentar com a máquina do Estado toda voltada para a eleição e o fim do que ainda existe de organização e planejamento. Os R$150 do auxílio necessário poderiam ter muito mais valor para os que recebem se as pessoas tivessem acesso a uma saúde pública de melhor qualidade e o mínimo de segurança para suas casas e também para os seus familiares. 18 horas. Finalizando assim mais uma edição do 18 horas, Karime. É isso aí, muito obrigada pela sua companhia, um beijo pra vocês e até amanhã. Continue bem, continue em 100,7. Boa noite e até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.